Olha, a economia global está passando por uma das maiores transformações da história. E não, isso aqui não é só uma questão ambiental, viu? É uma reorganização completa de como o capital, a indústria e a energia movimentam o mundo. Vamos entender o que isso significa na prática. Para a gente ter uma ideia da escala, dá uma olhada nesse número: 2 trilhões de dólares. Essa é a estimativa de investimento global em energia limpa só para 2024. A gente está vendo uma mudança monumental na alocação de capital, um verdadeiro ponto de virada na economia mundial. Mas aí vem a grande questão. Com tanto dinheiro assim na mesa, o sucesso deveria ser garantido, certo? Bom, a realidade é bem mais complexa. O dinheiro, por si só, não é a solução completa. Então, nessa nossa análise, a gente vai cobrir os pontos-chave dessa jornada. Vamos começar entendendo por que isso é uma reforma sistêmica, depois a gente passa para os 3 pilares para o sucesso, como é que a estratégia vira vantagem, os mitos e riscos no caminho e, por fim, por que esse futuro econômico parece ser inevitável. A transição para uma economia de baixo carbono, sabe, vai muito além de só ter carro elétrico e painel solar. É uma mudança profunda na base do nosso sistema econômico. E qual é o ponto central aqui? A gente está falando de redesenhar cadeias de produção inteiras. O objetivo é duplo: reduzir as emissões de forma drástica e, ao mesmo tempo, garantir que a economia continue competitiva, continue estável. Muitas vezes, o debate foca em achar uma bala de prata tecnológica, como se uma única invenção fosse resolver tudo. Mas o verdadeiro gargalo não está na tecnologia. O problema real é a falta de uma estratégia econômica coesa que pense no longo prazo. E essa citação aqui resume tudo perfeitamente. A falha é de sistema, não de tecnologia. É uma falha de implementação, de criar regras claras e de pensar no futuro de um jeito integrado. Sem isso, as melhores tecnologias do mundo simplesmente não ganham escala. Certo. Se o problema é sistêmico, a solução também tem que ser, né? Vamos ver agora o que as fontes apontam como os pilares para uma transição que realmente funcione. São 3 pilares essenciais. Primeiro, previsibilidade regulatória. Imagina só investir bilhões num projeto que depende de regras que podem mudar a qualquer momento. É inviável. Quem investe precisa de estabilidade. Segundo, financiamento de longo prazo. Projetos de infraestrutura verde levam décadas para se pagar, então o capital tem que ser paciente, tem que ser confiável. E terceiro, integração setorial. Não adianta nada ter um monte de carro elétrico se a rede de energia não aguenta o carregamento, certo? Energia, indústria e transporte precisam conversar, andar alinhados. E quando esses pilares estão no lugar, a teoria vira prática. Vamos ver agora como essa estratégia se materializa no mundo real e gera benefícios concretos. É aqui que a gente vê a transição em ação. Não é algo abstrato. É instalação de parques eólicos, é modernizar prédios para consumir menos energia, é colocar ônibus elétrico para rodar e também criar mecanismos como os mercados de crédito de carbono, que no fundo criam um incentivo financeiro para as empresas reduzirem suas emissões. Isso mostra uma mudança de mentalidade que é fundamental. As empresas e os países que estão liderando essa transição, eles não estão agindo só para cumprir metas. Eles estão, na verdade, construindo as economias do futuro, atraindo investimento e se tornando mais resilientes. O Brasil é um exemplo fascinante. O país tem vantagens naturais enormes, como uma matriz energética que já é bem limpa, ou seja, a maior parte da nossa energia vem de fontes renováveis. E tem também um agronegócio com um potencial de sustentabilidade imenso. Só que, para transformar esse potencial em liderança global, os desafios são justamente aqueles que a gente já viu: fortalecer a governança e criar políticas coordenadas de longo prazo. É o paradoxo de ter os ingredientes certos, mas ainda precisar da receita para fazer o bolo crescer. Claro, como em toda grande transformação, o caminho não é uma linha reta, né? Vamos agora falar das dificuldades e dos mitos que aparecem nessa jornada. A pergunta é bem direta. E as respostas ajudam a gente a entender por que o progresso, mesmo com trilhões de dólares sendo investidos, ainda é mais lento do que deveria ser. Os principais entraves são bem claros. A incerteza nas regras assusta o capital, que precisa de estabilidade para investir. Setores mais tradicionais, claro, resistem à mudança para proteger seus interesses. Muitas vezes, a infraestrutura, como a rede elétrica, não está pronta para lidar com a intermitência da energia solar e eólica. E como a gente já viu, o ciclo de investimento é muito longo, um baita desafio para a lógica do mercado financeiro tradicional. E aqui talvez esteja o mito mais persistente.
Aquela ideia de que escolher o clima é abrir mão da economia. A realidade, como as fontes apontam, é justamente o contrário. Uma transição bem planejada é um motor poderoso de crescimento. Ela cria empregos, impulsiona a inovação e abre mercados inteiramente novos. Essa frase aqui é um alerta poderoso. Ignorar a necessidade de uma transição planejada não faz os riscos sumirem. Pelo contrário, só os torna maiores e mais caros de resolver lá na frente. A inação é, na verdade, a escolha mais arriscada de todas. E assim a gente chega à conclusão que coloca essa mudança não como uma escolha ideológica, mas como uma evolução lógica inevitável do nosso sistema econômico. O ponto final é este: a economia funciona dentro dos limites físicos do planeta. Então, a transição para um modelo de baixo carbono não é uma opção entre várias. É a única resposta racional a limites que já estão ficando bem claros para todo mundo. E o que se busca com tudo isso? A resposta cabe em uma palavra: resiliência. Uma economia que dependa menos de recursos que são voláteis e finitos e que esteja mais preparada para os choques e os desafios do século XXI. Portanto, a questão final não é se a transição vai acontecer, mas como. As escolhas que a gente fizer hoje sobre regulação, financiamento e integração, elas não estão definindo só o futuro do clima, mas o próprio futuro da prosperidade econômica global. Obrigado por acompanhar essa análise.